Olá, tudo bom? Resistir Produções, canal de comunicação popular aqui do estado de Roraima. Paramos aí uns 15 dias que eu precisei dar uma descansada, mas retornamos hoje com uma grande expressão, né, da cultura, da luta do movimento indígena aqui no estado de Roraima, Amazônia Arawak. Amazônia, quando nós começamos a nossa entrevista aqui, tem uma pergunta que ela é feita para todos que sentam nessa cadeira. Quem é a Amazônia Arawak? Amazônia Arawak é um Wapixana, um ativista, um cientista social e, acima de tudo, é uma pessoa que sonha coletivo, né? Todos os nossos trabalhos eles envolvem a coletividade. Então, assim, meu interesse é a questão da justiça social, os direitos humanos, questão ambiental e a questão cultural. Enfim, isso também envolve outras situações. A gente poderia falar sobre o ativismo Arawak nessas perspectivas. Eu até vamos entrar nessa questão, porque eu acho assim que vocês indígenas estão cunhando, né, um debate sociológico importante dentro do Brasil como um todo, não é só Roraima. A gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre a arte indígena contemporânea, mas que conceito é esse de ativismo? Nós não somos os primeiros ativistas, né? Os epuremês, os canaimés, os grandes chefes, os grandes tuxauas, a nossa arte rupestre que está aí, que é milenar, datada de 4, 5, 6 mil anos. As pesquisas mais recentes que estão no Prelo, no sul do estado, já estão datando 12 mil anos da presença indígena em Roraima. Então nós não somos os primeiros ativistas. Os primeiros ativistas são os nossos parentes, os nossos avós, a nossa ancestralidade, que imprimiu uma cultura, que imprimiu uma sociedade dentro desse espaço caribenho. Eu diria que Macunaíma, Juricaba também são grandes ativistas. Legal. Vocês vão realizar agora no próximo dia 16 um evento, né, denominado aí como um dia, né, em alusão ao Dia de Todos os Povos Indígenas. Qual é o objetivo central da realização desse evento dia 16? A nossa cultura e a nossa situação atual diante do Estado, ela requer que nós tomemos medidas para poder continuar pensando numa perspectiva de sociedade indígena dentro do Estado, na atualidade. Então, dentro desse pensamento é que se insere a nossa mostra no dia 16, né? E aí nós vamos mostrar o que nós temos de mais belo, que é a nossa cultura, que é a nossa produção intelectual, é a nossa produção material, imaterial, é tudo que os povos indígenas têm de mais pujante, que fazem parte de todo o nosso ethos, né? A nossa cultura, a nossa identidade e a nossa produção artística, as nossas praxeologias. Nós vamos ter aqui também mulheres trançando ao vivo, né? Fazendo tranças de buriti, trabalhando com a técnica e tecnologia da panela de barro. Nós vamos ter pinturas corporais de genipapo, de urucum, e vamos nos reunir, todos os parentes, para a gente poder pensar perspectivas, né, atuais, que envolvam as questões sociais, econômicas, culturais e políticas. Então, assim, esse dia, ele não é um dia de celebração, ele é um dia de luta e resistência. E nós vamos resistir com o que nós temos de mais belo, com as nossas estratégias, que é a nossa cultura, e mostrando todos os povos reunindo, né, um grande ajuri, uma grande festa coletiva com todos os povos aqui reunidos, para a gente poder trocar informações. Acima de tudo, Fábio, também se fortalecer politicamente. Nós estamos fazendo um alinhamento agora que é muito importante. Nós estamos sentando todo mundo, baixando as armas, os nossos pensamentos, para poder fazer um grande alinhamento dos povos indígenas, para pensar perspectivas futuras. Isso também tem a ver com as questões políticas, porque nós estamos no ano político, então os índios também têm que aldear a política nesse Brasil. Então, pensando nisso, além de uma celebração, sim, a gente está sentando e fazendo alianças. É isso que nós vamos fazer nesse dia. Legal, e eu gostei do nome, né? Ficou Damuríndia. Exatamente. Um nome bem legal. E nesse evento
livro também estará sendo lançado, apresentado, né, a primeira versão do e-book, né, o Macunaíma Entre Nós, né, em homenagem à importância, né, que teve Jayder Esbel, né, na construção principalmente do conceito de arte indígena contemporânea. Então fala um pouco, né, como é que vocês chegaram a essa ideia desse livro, qual é o objetivo desse livro? Só corrigido, Fábio, não é Macunaíma, é Macunaíma. Macunaíma, é isso. Macunaíma, um guerreiro entre nós. Bom, a perspectiva do livro, nós estamos agora também fazendo uma produção. Paralelo às exposições, nós sempre criamos um livro, uma maneira de poder projetar as nossas ações e as nossas ideias. Então, assim, o livro contempla parte da nossa produção, os amigos escritos, né? Os amigos escreveram para Jayder Esbel, deixaram a sua mensagem, e vem toda uma questão de informações que a gente precisa colocar para o público. Então, assim, quem perdeu a exposição vai ter a possibilidade de ver parte desse processo da exposição dentro do livro. O livro também contempla uma obra que nós criamos coletivamente para homenagear a Jayder Esbel, que justamente chama-se Jayder Esbel, um Macunaíma Entre Nós, né? Pelo seu ativismo, pela sua luta, pela a perspectiva de trazer a cosmopolítica indígena e colocar num cenário que não é fácil, nem a nível local, nem a nível de Brasil, muito menos mundial. Jayder fez toda essa trajetória, né? Inclusive o filme Cosmos, Amazon Cosmos, que é um filme belíssimo, traz essa perspectiva, né? Jayder, um dia aqui trabalhando na sua comunidade, outro dia fazendo uma exposição, uma oficina, e outro dia Jayder está no cenário da política mundial, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia, né? Jayder esteve na Rússia. Então, assim, é importante que essas informações, essas trocas de ideias, de projetos que Jayder fez, a gente fez uma homenagem para ele, porque a gente também está inserido dentro desse processo, que construímos vários projetos coletivos e tudo. Então tem a ver com essa perspectiva. O livro vai trazer também, nós protelamos o lançamento, que seria no dia. Por quê? Porque nós compreendemos que essa homenagem que foi feita, ela precisava ser prestigiada e ser inserida dentro do livro. Então nós deixamos a data do lançamento para poder inserir as fotos aqui da exposição que aconteceu nesse dia, que foi dia 27, que é o aniversário de Jayder. E aí o livro vai trazer tudo isso. O livro é organizado pela curadora Priscila Cardoso Rodrigues, e eu e o Bartô estamos organizando a parte estrutural de dentro do livro. É importante, né, a gente estabelecer esses registros, né, históricos, que é algo que é muito pouco trabalhado dentro da sociedade roraimense, né? Muito é feito, mas pouco fica registrado dentro de Roraima. Nesse contexto, eu quero escutar um pouco você, Arawak, sobre esse conceito de arte indígena contemporânea. Porque é uma perspectiva de uma construção sociológica, de uma construção antropológica, né, que inova na perspectiva artística do Brasil, né? Os indígenas não são artistas contemporâneos, são artistas indígenas contemporâneos. Como é que vocês, né, trabalham e veem você como artista, também como produtor cultural, como fomentador, né, dessa expressão cultural dos indígenas? Como é que você vê, né, esse momento da produção artística dos indígenas no Brasil? Eu quero pontuar de novo, né, para a gente fazer um paralelo. A gente sempre pensa em perspectivas onde a gente possa dialogar no presente sem perder todas as nossas referências do passado. Realmente esse processo é muito interessante, porque na última exposição nós exercitamos isso. Nós não estamos mais preocupados com epistemologias, com cânones, com toda uma prática de trabalho onde se insere o que se chama a arte ocidental, a arte dos brancos. Então, assim, nós temos o nosso modo de fazer, a nossa produção cultural, a nossa produção material e imaterial. Então é nesse campo que se insere essa abordagem, né, da arte indígena contemporânea. De novo, vou colocar, nós não somos os primeiros, né, nem seremos os últimos. A arte, ela está aí, datada, pesquisada,
legitimada cientificamente, que nós temos uma produção milenar. Isso por si só já é uma grande referência, né? Se comparada à civilização do homem moderno. Então, assim, toda essa construção desse trabalho, ele culmina com a apresentação, e tendo como expoente vários artistas, Jades Bell e outros grandes artistas no nível de Brasil, que são referências de um trabalho que sai do campo que nós compreendemos de ser um campo muito denso da expografia, de trabalhos, de artistas, e ganha um novo campo, que é a inserção da obra de artistas indígenas. Sérgio Price, como pesquisador, tem um livro chamado Arte Primitiva em Centros Civilizados. Então eu acredito assim que a arte indígena contemporânea, ela vem para fazer rupturas epistemológicas, técnicas, das praxeologias, de modelos de tipografias em espaços, museus, enfim, galerias, né? Tudo que é o aparato de arte. Na nossa última exposição nós exercitamos isso. A arte indígena, ela é apresentada como nós construímos elas, sem uma ficha técnica, sem muita informação, porque ela também tem que ser capaz de ser lida pelo público como um material intelectual da produção indígena, como nós lemos as outras grandes obras, como Michelangelo, Da Vinci, Renoir, etc. e tudo. Então, assim, há uma apresentação desse trabalho que o público tem a possibilidade de conhecer parte dessa produção, que não é nova, né? Também não é muito recente, mas ela também expressa todo um momento e vem culminar com uma instrumentalização do que nós chamamos de a arte como um instrumento político, de luta e de resistência. Se eu fosse falar de arte indígena contemporânea, dos grandes artistas contemporâneos indígenas, eu balizaria nessa informação, né? A cultura, a nossa produção intelectual, dos resultados dessa cultura, material e imaterial, como um instrumento de luta e resistência. Então, assim, a arte indígena contemporânea, ela é um instrumento político, de luta e de resistência. Ela deve ser pensada nessa perspectiva, né? Ela não deve ser analisada como somente um fenômeno sociológico, mas ela tem que ser analisada também, eu acrescentaria assim, sociológico, político e cultural, e revolucionário. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse revolucionário aí, mas eu quero te perguntar assim, o grafismo também entra, né? Porque a gente tem visto assim, cada vez mais os indígenas voltarem a pintar os seus corpos publicamente, que era algo que há 10, 15 anos atrás você não via muito, via muito dentro das comunidades, né? Essa identidade também se representa por esse meio de fala? Todos os campos, Fábio, que são referentes à cultura indígena por parte material e imaterial, elas estão envolvidas também, elas não estão dissociadas dessa questão que você pontuou, que é os grafismos corporais. Nós estamos passando agora pela ATL, né? ATL Roraima, Terra Nacional lá em Brasília, mas a ATL de Roraima que está acontecendo nesses últimos dias. Então, assim, você vai se surpreender com a força, com a politização dos jovens indígenas. Eles vieram para a cidade, eles estão fazendo as suas ações, estão promovendo o seu trabalho que deve ser feito no sentido de garantir e colocar suas demandas perante o Estado, assim também como a sua resistência com o modelo político-econômico imposto, e esses jovens estão lá, de cocá, pintados com grafismo, com seu arco e flecha, e dentro da resistência. Então, assim, eu acredito que tudo isso, quando se fala em questões de luta e resistência, os jovens, assim como os grandes tuxau e as grandes lideranças, eles estão dentro desse contexto. E a pintura é algo belíssimo também, que contempla parte crucial de toda essa estrutura cultural dos povos indígenas. E a gente pode assistir agora, né? Todos os jovens pintando. Há uma promoção aqui no dia, nós vamos fazer também uma pintura de genipapo com o urucum. Dia também. 16 aqui? Dia 16 vai ter uma pintura também ao vivo para o público, e isso é importante para a gente exercitar cada vez mais essa questão da nossa cultura, né? A cultura como um produto social, mas cultural, mas também político. A gente falou muito aqui da arte como resistência, e você mesmo tocou na questão da arte como
como uma perspectiva revolucionária. Hoje, né, para o movimento indígena, quais as principais contribuições que você acredita, Arawak, revolucionárias que os indígenas trazem para essa sociedade tão destruidora, tão aniquiladora e tão excludente que nós vivemos? Numa palestra na Europa, um jovem estudante da Universidade Alexander von Humboldt fez essa pergunta, né? Que luta é essa? Essa luta primeiro é pela vida. Então, se ela é pela vida, ela é por todos nós. Essa luta é pelos humanos, né? É a luta pela sobrevivência de nós humanos, independente de países, de etnia, de cultura, de política. Os nossos rios nesse momento, o Uraricuera, que despeja no Rio Branco, a água está barrenta, está cheia de mercúrio, está contaminando os peixes, está trazendo doença para a gente. O rio são as nossas veias, o rio é uma veia de vida, a água é vida para a agricultura, né, para a nossa sobrevivência. Então, se o rio está poluído, se o rio adoece, a gente também adoece. Se a terra adoece, a gente adoece. Então, assim, essa luta é uma luta pela vida. Então, essa é a primeira perspectiva, uma perspectiva bem humana mesmo. A outra perspectiva é de uma perspectiva de lidar com a questão da natureza e do meio ambiente. O índio nunca retira mais do que ele precisa da terra, né? A Mãe Terra sempre promove para a gente tudo que nós precisamos. Então, assim, nós não tiramos mais peixe do que a gente precisa. A gente não mata mais caça do que a gente precisa. A gente não planta mais do que a gente pode comer. Então, assim, é uma associação com a questão da natureza e tudo. A outra perspectiva, acho que ela é econômica. A gente tem que pensar modelos. A gente vive na Amazônia com vários biomas, Roraima tem vários biomas. A gente tem que pensar perspectivas daqui para frente, de modelos econômicos, né, que impactem o mínimo, mas que tragam o equilíbrio e o desenvolvimento social e econômico para a sua população. E isso nós não estamos assistindo em Roraima. Os últimos projetos implantados em Roraima, aliás, a maioria de todos os projetos são danosos ao meio ambiente e à própria questão social. E é um dano econômico também, porque não há uma equalização dessa economia para o público, para a sociedade, né? Poucas pessoas estão inseridas dentro desse processo. Da soja, do desmatamento, o próprio garimpo que está posto, né? Que a gente já assistiu isso, não deixou nenhuma riqueza em Roraima. Milhares de toneladas de ouro foram retiradas de Roraima dos garimpos Terra Yanomami, e essa riqueza você não viu ela expressa na cidade, como muitos pregam, que o garimpo traz dinheiro para tudo, gera riqueza para um grupo muito pequeno, geralmente para um grupo político, econômico, local e nacional corrupto. Amazônia, nós estamos agora em 2002, né, espero eu, terminando 4 anos, né, de mandato do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é um governo que escolheu os povos indígenas como um dos principais inimigos, né? Nós não podemos esquecer nunca que em maio de 2018, aqui na praça em frente ao Palácio do Governo, junto ao atual governador do estado de Roraima, ele disse que iria passar com um trator por cima das terras indígenas. Diante desse quadro, né, que nós vivemos, como é que você avalia esse período, né, e quais os principais impactos, né, que as comunidades indígenas sofreram com esse governo? Primeiro que nós devemos pontuar que o governo Bolsonaro é o que representa, na atualidade, a maior violência social, não somente para os povos indígenas, como para a população brasileira. Um risco para a economia e para a política também, porque todas as pautas do governo não pleiteiam as demandas que a sociedade, de um modo geral, precisa. Segundo, o governo Bolsonaro é um governo medieval, de uma política ultrapassada, né, de uma violência imensa, e a gente ainda incorre que essa violência, que todo esse processo que ele implementa, pode estar inserido e pautado dentro da normatização, ou seja, ele pode ser legitimado dentro da lei. Então, assim, esse é o grande problema emergencial, além do que toda a instrumentalização do governo Bolsonaro foi de encontro ao social, à cultura, à economia e à política que viesse para promover as questões da sociedade de um modo geral. Então, assim, representa o atraso, representa a opressão, representa a violência política, a violência social
imposta para o nosso país. Então, assim, representa o que existe de mais venal, né? Representa todo um mal social, acima de tudo uma ingerência e uma ingovernabilidade que não atende às demandas da população brasileira. E aí nós temos dois instrumentos, né, que eu acho que o PL 191 e o PL 490, que atacam diretamente as populações indígenas, né? Você acredita que a resistência e a força demonstrada de luta nos últimos 2 anos vai conseguir sensibilizar a sociedade brasileira para que esses projetos agressores a qualidade de vida dos indígenas possam ser barrados no Congresso Nacional? Nós precisamos não somente, como eu falei antes, né, a nossa luta é pela vida. E o que está em jogo não é só a vida dos indígenas, o que está em jogo é a vida da sociedade nacional também, de toda a população, né? Então, assim, nós precisamos ter consciência disso, de que todo esse retrocesso ele impacta diretamente, vai impactar diretamente todos nós de uma maneira ou de outra, social, econômico, ambiental. Então, assim, é necessário que a gente possa instrumentalizar a união para poder barrar esse insulamento normativo do Estado burocrático que vem de encontro, que vem contra a vida, que vem de encontro a tudo que existe, que nós podemos estabelecer como vida, como produção, como povos indígenas, enquanto sociedade. Então, assim, impacta diretamente, sim, e vai trazer um grande estrago social, econômico e cultural para o Estado e ambiental como um todo. A gente entrou nessa questão dessas políticas e aí eu quero te escutar um pouco sobre a questão do garimpo, né? O garimpo, não só em Roraima, nós temos a Amazônia inteira e até regiões do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e Sul impactadas por ações de garimpos, né? Incentivados pelo governo local e nacional, que atingem diretamente os povos indígenas. Nós temos tanto na terra indígena Yanomami aqui em Roraima, quanto na Raposa Serra do Sol, extensões apoiadas por políticos locais, por empresários que faturam muito, né, tendo aí R$8.000 uma hora de helicóptero, com aviões, com tudo aí, ajudando a agredir o meio ambiente e a agredir a qualidade de vida dos povos indígenas. Como é que você vê essa situação hoje, do garimpo especificamente dentro das terras indígenas? O garimpo, que não é a primeira vez que o garimpo atinge as terras indígenas, né? A propósito mesmo, desde o primeiro momento da colonização, a mineração, o garimpo dentro de terra indígena sempre foi programas de governos, das coroas, enfim, de vários modelos político-econômicos. Ela voltou outra vez. A gente tem em Roraima um histórico negativo dessa presença garimpeira, né, em Tepequém, Água Fria, Rio Quinô, Urariquera, os próprios rios da fronteira. Então, assim, todos esses modelos que foram chegando e adentrando os territórios indígenas, eu vou usar essa palavra porque o nome é territórios indígenas, de todas as maneiras impactaram os seus territórios, a questão ambiental, impactaram as suas culturas, porque o convívio junto com esse modelo de trabalho, ele gera também impactos culturais, impactaram as relações dos índios com o meio ambiente, porque eles foram cerceados de usar os seus recursos, né, de caça, de pesca, da própria questão mesmo da retirada de alimentos e da produção das suas malocas. Por exemplo, agora o garimpo está chegando perto de um posto de saúde Yanomami, está para comer o posto de saúde Yanomami. É um absurdo. Em cima da cabeceira da pista, o garimpo foi avançando e está chegando agora no posto de saúde, e com certeza vai engolir o posto de saúde. E é um modelo que não atende a nossa economia, porque não é um equalizador social como muitos pregam. É uma atividade legal porque é dentro de território federal, dentro de terra indígena também não pode. Então, assim, de todas as maneiras que se pensa fazer uma defesa do garimpo, ela acaba trazendo todos os tipos de danos e impactos. As populações indígenas de Roraima, desde os anos 90, você citou aí, foi bom citar a questão do povo Yanomami.
que já teve essas terras invadidas por mais de 30, 40 mil garimpeiros na época, e agora de novo, né, estão sofrendo toda essa entrada, toda essa invasão, todo esse impacto ambiental, tem a questão de saúde também, né? Eu acabei não citando, mas tem a questão das doenças, no meio de uma pandemia, no meio de outras doenças, varíola, etc. e tal, os garimpeiros acabam levando tudo isso para dentro da terra indígena e acabam, de toda maneira, também dando ao prejuízo à vida dos Yanomamis em todos os seus aspectos da sua cultura e da sua vida dentro da floresta. Aroque, nós tivemos aí na década de 80 a eleição de Juruna, eleito deputado federal, inclusive esteve aqui em Roraima em 1986 participando da Assembleia do CI, junto com o Krenak, discutindo o processo de construção do artigo 231 da Constituição, que chegou em 1988 a garantir o usufruto do direito dos territórios pelos indígenas e o direito à demarcação de seus territórios. E várias décadas depois, nós temos em Roraima um estado altamente conservador, com uma cultura racista contra os indígenas, nós podemos apontar desta forma. Elege-se Joênio Apixana, deputada federal, e que hoje representa essa voz, uma única voz, mas uma voz potente indígena dentro do Congresso Brasileiro. Diante desse quadro, eu gostaria de te escutar o seguinte: qual a importância de mandatos indígenas nos parlamentos brasileiros? É possível que a gente possa fortalecer a luta dos povos indígenas dentro desses espaços? Quando Juruna esteve aqui, nos anos 80, nós recebemos ele, eu morava no Taiano, na Barata, então nós recebemos o cacique Juruna com muito carinho, com muita dança, com parixara, com damorida, como nós recebemos os nossos parentes e recebemos os brancos também. Foi importante você pontuar isso, porque Juruna faz parte da nossa memória, não só da política nacional, mas também da sua presença física em comunidades indígenas da Amazônia. Nós precisamos exercitar o modelo político, e para isso os índios precisam se inserir nesse processo. As mulheres, os jovens, os tuxauas, as lideranças precisam exercitar a política. Nós precisamos exercitar essa política pelo simples fato de que, como você pontuou, nós vivemos num estado, eu vou usar essa palavra, mas a palavra é essa: nós vivemos num estado que tem uma população indígena imensa, mas nós vivemos num estado mais anti-indígena do país, e nós vivemos num estado onde a política federal e estadual, ela vai de encontro aos povos indígenas. Então, isso por si só já seria um motivo, mas nós precisamos exercitar a política, primeiro porque nós somos roraimenses e nós somos indígenas, e nós temos que ter essas cadeiras para poder atender as demandas. E digo mais, essas demandas, elas não serão só as nossas demandas, porque a agenda ambiental, a questão da economia local, ela perpassa por povos indígenas. Muito do que se produz em Roraima, ao contrário do que se diz, eu queria ficar deitado numa rede e cair melancia, e cair banana e cair farinha. Essa rede não existe. A gente precisa ir para a roça, a gente precisa produzir. Parte da alimentação, parte dos produtos agrícolas são retirados produzidos pelos povos indígenas, como os pequenos agricultores também, enfim. Então, assim, os povos indígenas têm uma apresentação da sua produção e a inserção desses produtos no mercado da economia de Boa Vista também, que é importante. Então, assim, perpassa pelas questões ambientais, de produção, de manutenção desses territórios, porque a água que nós tomamos vem de cima do Monte Roraima. Não tem agrotóxico lá em cima com os igaricó. Não tem mineração, não tem nada, é uma água limpa. E ela vem descendo para o Rio Branco. Quando ela se junta com o Uraricuera, aí tem mercúrio, aí tem o barro, enfim.
Então, assim, nós precisamos exercitar esse modelo para poder pensar essas perspectivas todas, que não é só uma perspectiva indígena, que é uma perspectiva mesmo de modelos econômicos onde toda a população e os povos indígenas também possam ter a possibilidade de realmente ter produtos de boa qualidade, a manutenção do meio ambiente. Essa perspectiva política, ela deve estar inserida na pauta também estrutural, saúde, educação, estrada, modelos de energia, né? A gente não falou de termoelétrica e de hidrelétrica no Rio, que são modelos que estão sendo apresentados para poder... termoelétrica a lenha. Termoelétrica a lenha do século passado, do tempo da Revolução Medieval. Então, assim, nós precisamos que os povos indígenas se insiram nesse espaço numa perspectiva de uma política voltada não somente para os povos indígenas, mas se existir uma política dessa, ela vai atender também toda a população de Roraima, vocês podem ter certeza disso. Então, assim, esse espaço ele precisa ser aldeado, ele precisa ser pautado. Por quê? Porque os povos indígenas não vão pensar somente neles, a gente está pensando numa perspectiva mesmo humana e de Estado, político, econômico, cultural. Arawak, eu vou fazer uma provocação aqui agora. Você acredita que é possível esse conceito e essa perspectiva que você apresenta aqui da participação política, né, de representantes indígenas dentro dos parlamentos se estabelecer por partidos como PL, PSD, PSDB, aonde hoje alguns representantes indígenas disputam o mandato? Sem chance, porque esses modelos, essas perspectivas políticas e econômicas, elas não estão pautadas em demandas coletivas, elas estão pautadas em demandas econômicas específicas, né, de modelos políticos exclusivos, né, que não incluem a população, que não tem a questão social, que não tem a questão ambiental, não está pautado. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu gostaria somente de pontuar outra vez do exercício, porque eu penso que um desses modelos já foi exercido, que é o mandato da Joênia Wapichana. Ela está desenvolvendo um excelente trabalho, então, assim, pautou todo o trabalho dela dentro de perspectivas coletivas e sociais, né, dentro e fora também, porque a Joênia botou recursos não somente dentro das questões indígenas, mas também fora das questões indígenas, dentro do estado de Roraima e da capital. Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso desse ponto de vista. Para encerrar, nós temos aqui, né, hoje no nosso cenário aqui, nós temos uma obra, né, do pré-candidato ao Senado Federal, Bartô, que traz a imagem de Davi, né? Qual a importância de Davi Copenaua hoje na luta dos povos indígenas? A gente tem sempre que pensar que os artivistas, e Davi também é um grande artivista, porque é um produtor cultural, porque é um xamã, e é um político, e é uma grande liderança dentro dessa comunidade. A gente tem que pensar sempre numa perspectiva voltada para que Davi, que se vocês não conhecem, que fala, que tem um livro sobre a queda do céu, né? A gente tem que pensar que os pajés, essas lideranças, também fazem o equilíbrio dentro de uma política da cosmogênese, né? E uma cosmopolítica também mundial, a partir das suas culturas, onde se insere, né, o homem pensando o coletivo, o homem pensando toda uma perspectiva de pessoas, de humanidade, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre nesse sentido, onde Davi é um Golias, né? Porque ele é um homem, assim como Chico Mendes. Então, assim, ele tem uma luta muito grande, e ele é uma pessoa importante nesse momento, né, do garimpo, porque ele é a voz ativa, política, no estado de Roraima, no cenário nacional, mas também no cenário internacional, porque faz uma política também mundial, né, pensando sempre nas nossas redes de colaboração política que possam fazer uma manutenção de todo um pensamento, mas acima de tudo também da visibilidade e da possibilidade também da materialização dessas demandas que trazem os Yanomamis. Amazônia Arawak, eu agradeço muito você ter possibilitado esse tempo, esse bate-papo. Eu acredito que nós tivemos uma conversa maravilhosa que traz essa proeminência, né, que os indígenas sempre tiveram, né, na construção e na luta
pela defesa de um país mais solidário, mais humano, de um país includente, né, de um país que não segregue, como hoje esse governo tenta construir um país segregador e dividido. Fica com você, suas palavras finais, fica à vontade, faz o convite aí para o dia 16, sua palavra. Dia 16 nós vamos estar aqui reunindo um público, Espaço Cultural Paricá, vamos receber todos os parentes para comer uma damurida, dançar um parixara, tomar um pajuaru e pensar, e falar e agir para que tudo isso se efetive também. Eu acho que tem um mote principal de tudo isso, da nossa reunião, é a nossa união, que é esse ajuri, ele é muito importante. Então assim, vamos pensar que a gente vai se reunir aqui numa grande celebração, mas também vamos trocar ideias, né? É aberto ao público, vai ter uma feira de artesanato, depois nós teremos o lançamento do e-book, à noite provavelmente um show com um artista regional também renomado, né? Já está sendo cogitado também, e trazer esse público para a gente desconstruir ideias. É do contato, é do diálogo que a gente desconstrói e também constrói muitas ideias. Eu tenho um sonho muito grande, além desse de aldear a política com os indígenas. Eu ainda quero ver essa terra, eu quero ver essa cidade, eu quero ver esse município com um prefeito e um governador indígena, né? O Bartô está aí exercitando a questão do Senado, é muito importante, como outros parentes também, mas a gente sempre precisa pensar mais na frente. Então assim, o meu sonho é de ver ainda um governador indígena para esse estado. Aí sim nós vamos ter a possibilidade de um modelo político e econômico mais humano, mais solidário, onde o outro no sentido do coletivo vai estar incluído e pautado para atender todas as suas demandas. É isso. E superando essa lógica de desenvolvimento econômico e trazendo uma lógica de desenvolvimento humano. Exatamente, eu acho que o grande ponto de tudo isso da economia e da política é esse. Se pensa mais numa perspectiva material econômica e menos no humano, menos no ambiental, menos no social, menos no cultural. A gente precisa reverter essa lógica porque existe a possibilidade de construir esses caminhos. E eles estão nas nossas mãos. Nós vamos votar agora, então somos índices para mudar tudo isso. A oportunidade é agora, senão a gente vai entrar num caminho que não tem volta, onde nós não teremos a oportunidade de viver e nem de criar os nossos filhos. A você um abraço. Terça-feira nos encontramos com mais um bate-papo, falando sobre Roraima, falando sobre política, mas também trazendo as vozes dos movimentos sociais, sindicais e do povo que constrói esse estado. Um abraço.